Bem, bom dia a todos. Hoje é dia 15 de abril de 2021. Já há um tempo que eu venho falando com o professor Vitor, com o professor Silvio, para convidarmos o Vitor. Essa palestra, a roda de conversa do GPESC, ela já ocorre há mais ou menos quase 3 anos, 2 anos e pouquinho. A gente teve já mais de 10 professores convidados, entre eles o professor Disseu, a professora Kátia Rubio, e diversos outros, não vou nem ficar nomeando para não acabar cometendo a injustiça de esquecer alguém. E é público, acho que é de notório saber, todo mundo sabe a admiração que eu tenho pelo professor Vitor, o próprio Vitor sabe o carinho que eu tenho por ele. O professor Vitor, conforme o Silvio falou, ele é formado na UERJ, se eu não me engano, na turma de 93. Se eu estiver equivocado, depois me corrige, Vitão. Fez mestrado na Unicamp. Para quem não é da área da história do esporte, talvez não saiba a importância que a Unicamp tem para o desenvolvimento da história do esporte. Depois faz o seu doutorado na Gama Filho e tem aí pelo menos 3 pós-doutorados, né, Vitor? Eu ouvi dizer que estava para fazer o 4º. Mas, assim, entre nós, eu acho que mais importante do que ficar falando cada um dos pós-doutorados, são importantíssimos. Primeiramente, aqui, no meu ponto de vista, até uma opinião pessoal, falta escrever uma biografia intelectual do Vitor, mas eu acho que a importância dele para o nosso campo é importantíssimo. Ele faz uma virada histórica no campo da história do esporte, com uma renovação epistemológica. Claro que não é só ele, nenhum movimento é de uma única pessoa. Existem outras pessoas, como, por exemplo, a Carmen e outros. A Carmen Núcia Soares, né? E essa virada eu acho que é muito importante. Se hoje eu estou tendo a oportunidade do Silvio me orientar na história do esporte, com a história do polo aquático, eu acho que é graças a essa virada epistemológica. Eu acho que mais importante do que fazer essa contextualização dos títulos dele, eu li isso no blog do Vitor, tá, Vitor? A forma como ele se apresenta, eu gosto muito. Peço licença para ler, tá bom, Vitor? São 3 linhas, é rapidinho. Então, o próprio Vitor, ele fala de si mesmo da seguinte forma: sou carioca muitas encarnações, tendo nessa atual encarnação nascido em Senador Camará, glorioso bairro de Jabu. Flamenguista, umbandista, marxista e torcedor da Unidos de Vila Isabel. Ademais, o Vitor é professor da UFRJ. Hoje em dia, na educação física, ele dá aula da disciplina de didática lá na URCA, no campus de educação, e professor do Instituto de História, fica aqui no centro, pertinho da minha casa, no IFIX. Bem, eu acho que eu já falei bastante, gostaria de passar a palavra para o professor Vitor. Silvio, gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, Caio, está ótimo. Meu amigo, segue aí, Vitor, vamos lá. Obrigado, Silvio. Obrigado, Vitor. Muito obrigado por ter comparecido. E segue aí, irmão. Boa palestra. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado pelo carinho. É um prazer enorme estar com vocês, com o Caio, que a gente dialogou lá pelo grupo, com o Silvio, querido colega, contemporâneo do tempo de UERJ. A gente, não exatamente da mesma turma, mas frequentamos a UERJ durante muito tempo. Então, é um super, hiper prazer estar com vocês. Espero que a gente tenha uma manhã bem bacana aí de debates. Então, eu vou apresentar um pouco para vocês o projeto de pesquisa que eu tenho desenvolvido recentemente, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, mas eu acho que vai ser um projeto grande de muitos anos, né? Então, eu vou apresentar um pouco para vocês os detalhes do projeto, algumas considerações que já foram fruto das investigações, e depois a gente bate um papo. Eu tinha preparado um texto, né? Preparei um texto grande aqui, mas eu vou fazer o seguinte: para ficar um pouco mais dinâmico, eu vou falar algumas partes mais soltas e depois, em algumas partes eu vou ler, porque eu acho que estão mais ajustadas. Tá? Bom, então, esse projeto atual é sobre a experiência de clubes suburbanos do Rio de Janeiro. Assim, é uma retomada, no final eu vou falar um pouco disso, retomada de um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás, que foi a tese de doutorado, que foi sobre a estruturação do esporte no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E como eu estava fixado lá no século XIX, naquele primeiro momento, a abordagem foi só na região central do Rio de Janeiro, onde o esporte se desenvolveu. Né? E aí, então, recentemente agora, eu tenho estado interessado em entender como é que
o fenômeno se espraiou para as outras áreas suburbanas, as outras áreas da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria começar um pouco já com a própria conceituação de subúrbio. Subúrbio, ele entende pelo menos duas categorias para que a gente possa conceituá-lo. Uma categoria espacial, né, que são aquelas áreas da cidade que estão afastadas da região central, né, afastadas ou nas redondezas da região central. E tem uma questão que é mais de natureza identitária, mais de natureza cultural, que é a formulação de um modo específico de ser, porque se vive nessas áreas das redondezas e não na área central da cidade, onde as principais ocorrências acabam tendo espaço. Obviamente que essa é uma categoria que leva a gente a entender que o conceito de subúrbio ele vai ser absolutamente cambiável em relação ao país, à cidade e mesmo em relação ao tempo histórico do que a gente está falando. O que é subúrbio na Inglaterra não é a mesma coisa do que é subúrbio no Brasil, que é subúrbio em Londres. Não é a mesma coisa que é subúrbio em Nova York, que é subúrbio em Nova York, não é a mesma coisa que é subúrbio no Rio, que é subúrbio do Rio, não é a mesma coisa que subúrbio em São Paulo, e assim sucessivamente. Né? Assim, em algumas cidades, a ideia de subúrbio é onde moram as pessoas mais ricas, onde tem as melhores cidades, onde vivem aqueles que conseguem comprar grandes casas, melhores cidades, melhores casas, onde vivem aqueles que conseguem comprar uma boa propriedade, né, e que só vão para o centro da cidade aproveitando um sistema de transporte adequado. Né, assim. Não foi exatamente isso que aconteceu no Rio de Janeiro, então o primeiro passo é tentar entender o que é subúrbio no Rio de Janeiro. Ora, o Rio de Janeiro, como muitas cidades, ele tem um núcleo central, né, que se estabelece perto de uma região marítima. No caso, a região que a gente hoje chama de centro do Rio de Janeiro, durante muito tempo, o Rio de Janeiro ele não é fundado ali, né? O Rio de Janeiro é fundado na região da Urca, já havia uma feitoria na região do Flamengo, mas ele é fundado na região da Urca em função da invasão dos franceses, da tomada dos franceses da cidade. Mas depois que esses conflitos são dirimidos, a região se transfere para o Morro do Castelo, que não existe mais. Né? Existe hoje o Castelo, né? Que é a esplanada do Castelo, onde ficava aquele morro que foi desbastado. Ele começou a ser desbastado na virada do século XIX para o XX, foi totalmente desbastado na década de 20. Então, a cidade se estabelece ali. Durante muito tempo, né, a cidade ficou presa naquele pequeno espaço, notadamente porque os jesuítas eram donos de grandes extensões de terra fora dessa região central. Em 1759, os jesuítas são expulsos do Rio de Janeiro em função de uma série de mudanças políticas em Portugal, né, as reformas pombalinas, o movimento de leitura dos ventos iluministas em Portugal. Em 1763, o Rio de Janeiro é transformado em capital do vice-reinado, né, em função da descoberta dos metais preciosos das Minas Gerais, em função de problemas na defesa da região sul da colônia, né, então ficou inadequado manter a capital em Salvador e se transferiram, então, a capital do vice-reinado para o Rio de Janeiro, tanto para escoar os metais preciosos, para controlar o escoamento dos metais preciosos, como para facilitar a chegada à região sul, onde houve uma série de conflitos na segunda metade do século XVIII. Né? Então, o Rio de Janeiro vai começar a adquirir aí uma condição de capitalidade, né? Vai passar por um processo de inchaço populacional, como é comum em qualquer cidade em que há uma nova movimentação, uma nova vitalidade econômica, e com a expulsão dos jesuítas das regiões que a gente chamaria de regiões suburbanas, essas regiões começam a ser ocupadas, então, por fazendas. Fazendas, engenhos, que vão servir à exportação para Portugal, né, assim, mas também vão servir para a alimentação desse centro da cidade que está crescendo. Né? Naquele momento,
eram chamados de subúrbios, regiões que a gente nem imagina que hoje fosse. Por exemplo, o bairro de Botafogo, o bairro da Lagoa. Copacabana nem existia, né? Quer dizer, existia, mas era uma pequena colônia de pescadores, porque havia barreiras, montanhas que impediam a passagem. Né? Pensa na cidade hoje, vocês vão ver que para chegar a Copacabana a gente só tem saídas por túneis, né? Ou o túnel velho, que vai lá pela São João Batista, ou o túnel novo, que vai ali pela praia, né? Pela praia de Botafogo, ou direto por ali, ou pela Rua da Passagem. É importante perceber como é que a geografia condiciona o desenvolvimento da cidade. A cidade do Rio de Janeiro tem dois grandes maciços que cruzam ela, que cortam ela no sentido diagonal. O maciço da Tijuca e o maciço da Pedra Branca, lá na região da Zona Oeste. Além de tudo, você tem um maciço que corre em cima da cidade, na fronteira da cidade com a Baixada Fluminense. Então, quando a gente olha a cidade, ela tem, de fato, pouco espaço de planície. Hoje, mais ainda, porque muita coisa foi aterrada. Né? Imaginemos isso no século XVIII e no século XIX. Então, essa primeira ocupação mais intensa dos subúrbios se deu na forma de propriedades agrícolas. O bairro de Botafogo nunca chegou a isso, porque era um bairro pouco propício, era um bairro de alagadiço, mas toda a região da freguesia da Lagoa Rodrigo de Freitas já era uma região de fazendas, também como o atual bairro de Laranjeiras, que é Laranjeiras por causa da plantação de laranja, e toda a região da Zona Oeste. Hoje a gente não lembra, né, assim, porque houve uma degradação da Baía de Guanabara, mas a gente não lembra que toda aquela região da Baía de Guanabara é banhada por mar, né? Ramos, Inhaúma, Benfica, que eram praias paradisíacas e praias que serviam de portos para escoar essa produção agrícola. O quadro começa a mudar um pouco a partir de meados do século XIX. Primeiro porque a cidade começa a ganhar novas feições, né? A gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro foi capital do vice-reinado, em 1763. Em 1808, o Rio de Janeiro torna-se capital do Império Português com a chegada da família real. Uma coisa ultra inusitada, você transferir a sede da metrópole para uma colônia, mas em função das guerras napoleônicas foi isso que aconteceu. Em 1815, o Rio de Janeiro se torna a capital do Reino Unido, né, do Brasil, do Reino do Brasil, que era Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve. Em 1822, o Rio de Janeiro se torna, então, a capital do Império Brasileiro, agora independente. Depois de uma série de conflitos, né, na estabilização da burocracia estatal e da ideia de nação, é que nos anos 1850 que o Brasil começa, de fato, a se consolidar enquanto nação independente, e há um impacto muito grande na organização da capital no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro passa por um processo de diversificação econômica, né, vive um primeiro surto industrial, e aí a gente vai começar, então, a reconfigurar a economia da cidade. Essas áreas, a gente começa a atrair, o Rio de Janeiro começa a atrair um número maior de habitantes, né? Então, paulatinamente, essas áreas do subúrbio, que eram áreas agrícolas, elas vão deixar de ser áreas agrícolas, há uma decadência da agricultura da cidade do Rio de Janeiro, ainda se mantém durante muito tempo, e até hoje, na região do extremo oeste da cidade, quer dizer, Campo Grande, Santa Cruz, um pouco Realengo, mas Realengo depois vai assumir uma nova feição, porque vai ser um bairro urbanizado por unidades militares, toda aquela região ali, Realengo, Magalhães Bastos e Vila Militar e Deodoro, né? Então, a gente vai manter ainda alguma coisa de agricultura na região do extremo oeste da cidade, lá em Santa Cruz, Guaratiba, um pouco em Sepetiba, que é um quase à parte, e Campo Grande, né? Então, essa região, que era uma região agrícola, ela começa a ser esquartejada, inclusive em função do processo de heranças, e dá origem a novos loteamentos que vão dar origem, então, aos bairros da Zona Norte, da Zona da Leopoldina e da Zona Oeste. Ora, um desenvolvimento mais forte dessa região
vai se dar na virada 19 por 20 por causa de duas coisas. Uma das coisas foram as reformas urbanas que estão sendo promovidas na cidade desde meados do século XIX, mas vão se acirrar no início do século XX em função da definitiva adesão do país aos ideais de civilização e progresso, aos ideais de modernidade. Então, nesses ideais, a exemplo do que ocorrera na Europa, notadamente em Paris, da segunda metade do século XIX, as cidades vão ter que expressar essa nova adesão simbólica e, mais ainda, facilitar o trânsito de negócios que, nesse momento, está sendo impulsionado pelo que a gente chama de segunda onda da Revolução Industrial, que é onde o Brasil vai começar a participar mais intensamente do sistema mundo. Então, esse conjunto de reformas urbanas, né, assim, promove uma gentrificação da região central, né, uma expulsão dos pobres da região central, e essa população acaba tendo que migrar para o interior da cidade, para os subúrbios, para procurar moradia. Há também uma maior ocupação do interior em função do processo de abolição da escravatura. O processo de abolição da escravatura, além de tardio, foi feito de forma assoberbada, colocando, então, uma massa de pessoas praticamente na rua, sem opção de moradia, né? Especialmente, o Rio de Janeiro é inchado por um conjunto de ex-escravos que vêm da região do sul fluminense, Valença, Vassouras, Barra Mansa, né, assim, que, portanto, sem emprego, migram para a cidade grande para procurar maior empregabilidade e acabam, então, não tendo mais como morar na região central, que está passando por esse processo de reformas, de extinção dos cortiços, gentrificação, e vão, então, ocupar essa região suburbana. Ora, facilita a ocupação disso a melhoria da instalação da ferrovia no Rio de Janeiro. A ferrovia começa a ser instalada nos anos 1850. Ela, a princípio, tem em conta o escoamento da produção cafeeira do sul fluminense, né? Então, mas ela acaba depois sendo utilizada para mais transporte de pessoas do que transporte de produtos, na medida que há um esgotamento da produção cafeeira do sul fluminense e uma transferência dessa produção cafeeira para São Paulo, e São Paulo vai acabar se destacando nesse aspecto, né? Assim, então, a instalação de meios de transporte facilita a ocupação também do subúrbio do Rio de Janeiro. Mas vejam, nesse mesmo processo, assim, de ocupação do interior do Rio de Janeiro, mesmo que seja o interior banhado, como é Ramos, Penha, toda aquela região ali da zona, Olaria, toda aquela região da zona da Leopoldina, facilitado pela ferrovia, primeiro pela Central e depois pelas todas as outras, né? A Leopoldina Railway, todas as linhas de trem que estavam em direção ao centro, também a instalação de bondes, primeiro bondes puxado a animal, e depois o bonde eletrificado, acaba promovendo uma maior integração daquele antigo subúrbio da Zona Sul. Né? Assim, que basicamente começava onde hoje é a Praça José Alencar, ali no Flamengo, ali perto do Largo do Machado. Ali passava o Rio Carioca, que é um dos rios que deu o nome para a cidade, ele ainda passa ali por baixo da terra, né, assim, e ali, então, tanto é que eles chamavam de ponto de 100 réis, porque você tinha um bonde que ia do centro até ali e você tinha que cruzar uma ponte para pegar outro bonde para levar para aquela região. A melhoria do sistema viário, do sistema de transporte público de bonde, promove uma integração daquela região. Aquela região já vinha sendo progressivamente ocupada por estrangeiros, né, que valorizavam a proximidade do mar como lugar de residência, alguma coisa que estava sendo construída na Europa desde o século XVIII, em função das influências do romantismo alemão, né, que percorreu toda a Europa e chegou a muitos países. Então, progressivamente, a gente vê também uma gentrificação daquela área, né? Assim, a Zona Sul ela não será mais encarada como uma área suburbana, ela está integrada pelo sistema de transporte, ela vai ser cada vez mais encarada como uma área
de elites e de estratos médios superiores da população fluminense. Como há uma vitalidade econômica muito grande na cidade, a gente percebe um grande processo de estratificação social. E aí, os estratos médios ou baixos, eles também não conseguem mais ficar na região central, eles também não conseguem morar na gentrificada região da Zona Sul, e eles também vão se deslocar para esses subúrbios do interior, para a Zona Oeste, para a Zona Norte. Né? Então, percebam como a gente tem aí um enorme movimento identitário, né, assim, que se cruza com as questões econômicas, sociais, políticas. Definindo perfis dos espaços da cidade. Então, por exemplo, uma região como Vila Isabel e Tijuca. Vila Isabel é um bairro planejado, né? O primeiro bairro planejado do Rio de Janeiro, construído em 1870, na década de 1870, mas é 1874 que se tem como uma data inaugural. Vila Isabel e Tijuca, de alguma forma, também estão na fronteira do que a gente chama de região urbana e região suburbana. Tá? Desde 1890, na legislação da cidade, a cidade está dividida em área urbana e área suburbana. E o limite é exatamente a freguesia do Engenho Novo, e depois o distrito do Meia. Então, vejam, Tijuca, Vila Isabel e Meia, Engenho Novo, quando a gente olha a cidade é isso aqui, assim. Então, quando a gente olha a cidade, eles são a fronteira entre urbano e suburbano. Mas vejam que curioso. A Tijuca e Vila Isabel nunca desenvolveram uma identidade suburbana. Né? E o Meia, que está em cima, quando a gente olha no mapa, eles estão um em cima do outro assim. E o Meia desenvolveu uma identidade suburbana. Ora, porque pelo Meia passava a linha do trem. E pela Tijuca não passava nada, porque a gente tinha ali o maciço da Tijuca. Você tinha que subir o alto da Boa Vista. Né? Assim, lembra que eu falei para vocês que a cidade tem maciços que cortam? Então, a Tijuca está por aqui. Ó. Então, você não tem como passar. O Meia está aqui em cima, aquela região de planície da cidade. Né? Então, o Meia, oficialmente, é da área urbana, mas ele desenvolve uma identidade suburbana em função da sua relação com a região do interior. A Tijuca e Vila Isabel são subúrbios que não desenvolvem identidade suburbana e passam a se integrar mais à identidade urbana. Da mesma forma, quando a gente olha para São Cristóvão, por exemplo, São Cristóvão hoje é considerado um bairro suburbano. Mas ele, na verdade, foi o bairro mais importante do Rio de Janeiro porque morava a família imperial. Morou a família real portuguesa, depois morou a família imperial. Ora, por que São Cristóvão, então, se suburbanizou? Porque uma série de indústrias que ficavam na região da Zona Sul, por exemplo, Laranjeiras era uma região industrial. Por exemplo, a Lagoa era uma região industrial, a Gávea era uma região industrial. Nesse processo de gentrificação, essas indústrias saíram dessa região e foram para São Cristóvão, fazendo, então, um deslocamento aí, populacional. Então, São Cristóvão, que era uma área urbana, acabou desenvolvendo, com o decorrer do tempo, uma identidade suburbana. Então, tudo isso é um pouco para falar como é que a gente entende, então, historicamente e conceitualmente, o que é subúrbio na cidade do Rio de Janeiro. Ora, como eu falei antes, né, assim, a ideia de que o subúrbio é ocupado só por gente mais pobre não condiz à realidade do subúrbio do Rio de Janeiro. Os subúrbios foram ocupados por populares, sim, mas eles foram ocupados também por estratos médios, né, assim, com determinadas lideranças intelectuais, por profissionais liberais, né, e foram ocupados mesmo por um determinado setor das elites que tinha negócio nos subúrbios. Né, assim. Além de tudo, ocupava uma região que ainda era bucólica. Né, assim, quando a gente vê, para quem conhece um pouco a história, é inacreditável o que se fez com Ramos, Penha, Inhaúma. Aquilo tudo era uma região paradisíaca, eram praias belíssimas, né? E mesmo praias de refúgio de veraneio.
o bairro do qual a minha família é originária de Septiba, né, os meus bisavós já estavam em Septiba no século XIX, meus avós eram de Septiba do século XIX, até hoje eu tenho um tio ainda em Septiba, né? Septiba era um lugar paradisíaco, né, assim, que foi totalmente destruído em função da instalação de um polo industrial na região fronteiriça entre Santa Cruz e Itaguaí, que já é a cidade vizinha, né? Então, quando a gente olha a ocupação dos subúrbios do Rio de Janeiro, a gente percebe que é absolutamente heterogêneo, inclusive em função da categoria profissional prioritária da ocupação desses subúrbios. Então, Meyer, por exemplo, foi muito ocupado por profissionais liberais e gente do comércio. Madureira, fundamentalmente, por gente do comércio, né? Assim, depois, uma parte da região da Leopoldina por industriais que atuavam não só nas manufaturas, como também em Matadouro, que existia, o Matadouro da Penha foi um matadouro muito importante que existia naquela região. Já Realengo tem mais a ver com a ocupação de unidades militares, né? Bom, o que acontece é que, a despeito dessa heterogeneidade, se constrói na região central do Rio de Janeiro um discurso estigmatizado acerca do subúrbio. Então, é o contraponto, é a autoridade desse processo civilizativo, né? Então, se o centro da cidade é o lugar da civilização, do progresso, da modernidade, supostamente, nesse discurso, a periferia entre aspas, porque o conceito de periferia não se aplica ao Rio de Janeiro. Vou explicar um pouco depois disso. Os arrabaldes, os subúrbios, seriam o contrário. Seriam o lugar do incivilizado, seria o lugar do violento, seria o lugar da desordem, uma representação que, de alguma maneira, persiste até hoje no Rio de Janeiro, né? Assim, de forma mais ou menos explícita. Ora, essas lideranças locais que estão se estabelecendo nos subúrbios do Rio de Janeiro vão construir, então, uma série de discursos e iniciativas de desenvolvimento, na medida que o subúrbio do Rio de Janeiro sempre foi mais abandonado pelos poderes públicos, sempre foi e continua sendo. Então, de desenvolvimento local, de valorização local e de contraposição do processo de estigmatização. Então, assim, é um duplo discurso essas elites suburbanas constroem. É um discurso para a região do centro, onde tem as grandes elites da cidade, né, a fim de dizer assim, olha, nós não somos isso que vocês estão dizendo, mas também é um discurso para os próprios moradores, no sentido de enquadrar os moradores, né, em determinados projetos civilizatórios que possam fazer os subúrbios integrar definitivamente a grande complexidade da cidade, né, o grande cenário da cidade, né? Então, por isso que a gente costuma dizer que o conceito de periferia, sociologicamente falando, não se aplica ao caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se aplica mais ao caso paulistano, por exemplo, né, assim, de São Paulo. No Rio de Janeiro, os subúrbios eles foram muito heterogêneos e muito proativos, né, muito mais proativos do que se imagina quando a gente conhece a história da cidade. E, no decorrer do tempo, chegaram mesmo a gozar de grande repercussão pública na cidade, especialmente nos anos 1950, quando aí, não vai dar para falar isso aqui, porque seria muita coisa, quando há um novo deslocamento populacional para os subúrbios e uma nova desorganização da estrutura urbana, da estrutura suburbana, estrutura urbana dos subúrbios, né? Ora, estou falando tudo isso para dizer que um conceito-chave que eu estou trabalhando nesse projeto, né, assim, é o conceito de produção do espaço, de um filósofo francês chamado Henri Lefebvre, que eu gosto muito. O Lefebvre vai dizer o espaço em si não é nada. Né? Assim, a natureza em si não é nada. Né? O espaço ele é uma produção humana e societária produzida pelo embate de questões econômicas, políticas e culturais. Assim, o Lefebvre ele é um marxista que observa como a cidade ela é uma produção e depois um produto do capitalismo. Assim, como os desdobramentos do capitalismo se materializam no espaço urbano, e o espaço urbano ele é central para que a gente possa entender a materialização, a operacionalização
os desdobramentos do capitalismo na vida de cada um dos indivíduos. Né? Assim, como diz um autor chamado Schmidt, que dialoga com Lefebvre, ele vai dizer: o espaço social é um produto social. Para entender essa tese fundamental, é necessário, antes de tudo, romper com a concepção generalizada de espaço, imaginado como uma realidade material independente, que existe em si mesma. Contra tal visão, Lefebvre, utilizando-se o conceito de produção do espaço, propõe uma teoria que tem o espaço como fundamentalmente atado à realidade, o que se conclui que o espaço em si mesmo jamais pode servir como um ponto de partida epistemológico. O espaço não existe em si mesmo. Ele é produzido, né? E o que me interessa, então, nesse projeto é entender a produção do espaço suburbano. Um subúrbio heterogêneo, produzido por confrontos múltiplos, por confrontos entre centro e subúrbio, mas entre os bairros do subúrbio, e dentro de cada bairro, entre os diferentes estratos sociais, um subúrbio que é fundamentalmente constituído a partir de um processo de circulação de ideias e de uma relação centro-periferia que não deve ser encarado no sentido clássico. Quer dizer, há um trânsito de ideias do centro para a periferia, mas essa periferia ela não absorve exatamente esse processo de ideias do centro, não só porque ela exerce a sua subjetividade na releitura, mas também porque as condições estruturais concretas não permitem a manifestação completa dessas ideias que estão no centro. No fundo, eu estou trabalhando com alguns ajustes que alguns sociólogos estão promovendo, né, percebendo que em todo o desenvolvimento do sistema mundo, né, do capitalismo internacional, a partir do século XVIII, mas notadamente no século XIX, potencialmente no século XX, as relações são sempre centro-periferia. Assim, agora, as releituras, e aqui periferia é assim, centro e não está no centro, né, para que a gente não confunda aqui periferia com o conceito sociológico de periferia. Agora, o que está na periferia sempre promove releituras do centro a partir do exercício das subjetividades de relações concretas. Então, se o Rio de Janeiro aspirava a ser Paris, no século XIX, ele não poderia ser Paris porque a cidade não tem as mesmas condições estruturais do que Paris e porque há uma outra formação identitária. Da mesma maneira que os subúrbios poderiam aspirar a algumas coisas do centro, mas eles também passavam por esse mesmo processo. Né? Assim, por esse motivo, assim, o que eu estou utilizando para tentar entender a produção dos... Vejam, se eu estou falando da produção do espaço urbano, eu estou falando de um processo ativo de experiência dos indivíduos. Assim, o espaço suburbano não foi produzido pelo centro, mas ele é produzido por aqueles moradores do subúrbio, né, a partir das suas próprias ações, das suas ênfases, dos seus pontos de vista, com algum grau de autonomia e escolha, ainda com algum grau de controle e enquadramento. Né? Assim, por isso que eu estou trabalhando para entender essa produção do espaço suburbano a partir da ideia de experiência do Thompson, do Edward Palmer Thompson. Né? Assim, quer dizer, notadamente trabalhando com um conceito dele, que é o conceito de peculiaridade. O que foge às peculiaridades é aquilo que se vive no cotidiano, gestando-se uma consciência sobre um determinado modo de ser que não é fruto do acaso, mas de experiências sociais concretas nas quais as injunções econômicas e culturais interferem, intermediada por questões políticas, tanto internas dos grupos envolvidos, quanto no que tange ao relacionamento com outros grupos e aos poderes públicos. Isso é tão mais importante na medida que a gente já vou chegar lá, que eu estou falando fundamentalmente de processos educacionais. Não processos escolares, mas processos educacionais que se dão de forma difusa no cotidiano. Né? Assim, isso quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, a produção do espaço pressupõe o aprendizado de ser algo. Eu tenho que aprender a ser suburbano
como o cara do centro aprendeu a ser urbano, como a gente tem que aprender a ser carioca. Porque como a identidade é uma estrutura estruturante, ela, de alguma forma, é um processo de convencimento que está sendo crescido, esgremido em conjunto, ainda que majoritariamente por determinados poderes constituídos, todos nós passamos por um processo de aprendizado cotidiano que tem a ver com os próprios marcos civilizatórios de cada momento, né? E aí, o Thompson ele também me é muito útil nesse sentido, porque ele mostra como é que os processos educacionais eles são sempre frutos da dialética entre a cultura letrada e as experiências dos indivíduos. Então, esse processo de experiência educacional que transcende as discussões formais, né, que extrapola os limites da sala de aula e da escola, que tem a ver com as relações sociais, é que me interessa majoritariamente nesse estudo. Porque, já há algum tempo, em outros estudos, eu tenho argumentado que entre as iniciativas que participam desse processo de educação, encontram-se as experiências esportivas, entabuladas num dos âmbitos que nem sempre se visualiza como de relevância no cotidiano, o âmbito do divertimento. Né? Assim, eu tenho um trabalho, especificamente dialogando com Thompson, em que eu argumento que o espaço da diversão e do divertimento foi fundamental mesmo na consolidação do capitalismo. Quer dizer, frente às iniciativas de controle, o tempo e espaço do não trabalho, notadamente no que se refere aos divertimentos, foi uma esfera de tensão e isso gerou o aperfeiçoamento das estratégias de controle. Nesse sentido, não parece absurdo dizer que um dos grandes fóruns de luta para a concepção do ideário do capitalismo foi mesmo o âmbito do lazer, uma dimensão fundamental para garantir o progresso. Né? Então, eu tenho procurado argumentar que a relação entre diversão e educação se dá a partir de uma dupla dimensão, para e pelo entretenimento. Os indivíduos devem ser educados para participar de forma ordeira e civilizada dos divertimentos, aprender a bem se portar na cena pública. Da mesma forma, nesse cenário se difundem maneiras de se comportar que estão relacionadas a âmbitos maiores, inclusive ao forjar de identidades. Né? Em muitas ocasiões, contudo, o que podemos observar nos espaços de entretenimento são choques entre práticas estruturadas e práticas difusas de educação. Há manifestações de resistência às intenções de controle, tanto quando se recusa o fim das diversões ditas ultrapassadas, quanto quando não se adota os comportamentos esperados. Isso é, no âmbito da diversão, se aprende tanto os parâmetros de comportamento a partir de um ponto de vista, quanto as burlas possíveis desses padrões. Mais ainda, aprende-se como fruto da interação, sendo a própria sociabilidade um aspecto do aprendizado. Ao fim, aprende-se algo ou muito não contido nos projetos originais de intervenção em função da natureza imprecisa das relações sociais. Aprendemos as regras, aprendemos como transgredir essas regras, aprendemos como redimensionar e negociar as regras, aprendemos coisas que não esperávamos aprender. Trata-se a diversão de um campo complexo e multifacetado de educação. E nós consideramos, então, que as iniciativas dos clubes esportivos podem ser investigadas a partir desses parâmetros. Bom, acho que eu já falei para caramba, vou tentar falar um pouquinho mais rápido, porque eu peço desculpa a vocês por estar falando tanto. Vou falar só mais um pouquinho, tá bom? Bom, então aí os estudos que eu tenho desenvolvido, né, eles também têm uma discussão sobre o papel que os clubes ocuparam no cenário mundial, o espraiamento dos clubes pelo mundo e a chegada dos clubes do Rio de Janeiro do século XIX. Assim, que papel esses clubes ocuparam enquanto agentes de formação identitária, formação de sociabilidade e de educação dos seus membros. Assim. E aí, então, eu passo a discutir a chegada nos clubes do subúrbio do século XIX, né? Os clubes esportivos como agências que promovem intervenções de educação do corpo numa dupla dimensão, por meio do estímulo ao envolvimento com práticas corporais institucionalizadas, a partir de determinados parâmetros considerados civilizados,
e também oferecendo experiências de convívio, bailes, festas e competições para as quais deve-se aprender a se comportar na cena pública, né? Então, eu estou aqui partindo do princípio que os clubes esportivos suburbanos, eles também foram agências que interviram nesse processo de ensinar a ser suburbano, aprender a ser suburbano, e também expressaram todas as polêmicas, conflitos e tensões que houve nesse processo. Juntando todos os pontos, então, o argumento central é de que os clubes eles foram importantes agências na produção do espaço, partindo de uma vocação territorial já delineada e ajudando a consolidar. Então, no meu trabalho aqui, eu fiz uma tipologia de desenvolvimento dos bairros do Rio de Janeiro, né, percebendo que houve 6 grandes movimentos de organização dos bairros do Rio de Janeiro, percebendo que isso tem a ver com uma determinada vocação econômica e de construção identitária, e aí, então, eu jogo uma luz para os clubes, entendendo como eles são produto e produtores do espaço. Como eles, de alguma forma, eles são desdobramentos desse processo de vocação identitária, mas eles também ajudam a fortalecer uma determinada vocação, né? Então, assim, vou dar aqui alguns exemplos rápidos. Assim, né? Em Bangu, a influência dos britânicos que atuavam na fábrica ajuda a entender o estímulo à prática do futebol, mas também do cricket e do tênis, né, que são esportes que eram pouco estudados naquela região. As características rurais de Santa Cruz e Jacarepaguá se manifestam no desenvolvimento do turf em Santa Cruz, a gente teve um hipódromo em Santa Cruz, e do hipismo, a gente teve uma equipe de hipismo do Jacarepaguá Tênis Clube. Em Realengo, onde residiam muitos militares, e estavam instaladas muitas unidades militares, houve importantes iniciativas de tiro, como o tiro brasileiro de Realengo. Madureira teve um dos mais reconhecidos clubes de ciclismo da cidade, o Ciclo Suburbano Clube, modalidade valorizada pelos comerciários. Olaria e Ramos, antes de passarem pelos processos de industrialização, acolheram no seu litoral a prática do remo. O Olaria até hoje, o Olaria Atlético Clube até hoje tem uma âncora lá no seu símbolo e muita gente não entende por quê, né? Porque Olaria era na beira do mar, né? E a gente teve, então, equipes de remo no Olaria. Né? Da mesma forma que em Ramos ainda tem 2 iates clubes. O Iate Clube de Ramos e o Carioca Iate Clube, que estão ali no piscinão de Ramos, meio escondido ali, porque houve um processo ali de favelização daquela região. Então, vejam que eu estou mais interessado em lançar olhares mais inusitados para os subúrbios do que aquele que a gente lança sobre o futebol. Né? Assim, então, a gente sempre considerou o subúrbio como celeiro do futebol. O futebol, eu acho que é fundamental lembrar do futebol, citar o futebol. O futebol é muito importante, mas a gente tem que entender que os subúrbios foram muito mais do que o futebol. Os subúrbios tiveram uma experiência esportiva e artística riquíssima que merece também o nosso olhar. Então, vejam, Irajá tinha mar. Teve um tempo que Irajá tinha mar. Mas foi mais influenciado pela influência de Madureira, com a qual tinha uma ligação, tendo como destaque um clube de multimodalidade, que é o Irajá Atlético Clube, que existe até hoje. Já no seu vizinho, na época, Burguês Braz de Pina, no tempo que se chamava Vila Guanabara, o Braz de Pina foi um bairro planejado para essa cidade jardim. Então, era um bairro de elite do Rio de Janeiro, assim como foi o Jardim América e assim como foi o Jardim Guanabara na Ilha do Governador. O Jardim Guanabara manteve-se até hoje como bairro de elite, os outros não. Então, no Burguês Braz de Pina, não surpreende que o tênis tenha sido o esporte marcante e que os diálogos de Braz de Pina tenham surgido como um novo bairro, que também era um bairro planejado, de um determinado setor de elite, de extrato médio-alto ou extrato alto, que foi o Grajaú. O Grajaú foi um bairro planejado, um bairro que tinha muitas relações com o Braz de Pina. Quando a gente olha para Septiba, que era um dos bairros mais afastados do Rio de Janeiro, continua sendo, mas imagina isso no início do século XX, a gente tem um curioso movimento, porque a gente tem uma grande vocação para o iatismo,
Para vocês terem a ideia, Sepetiba foi o bairro que teve maior número de yacht clubes do Rio de Janeiro. Chegou a ter 4 yacht clubes funcionando simultaneamente, mas esses clubes não participavam do cenário esportivo de disputa, disputas de vela. Eram clubes eminentemente de lazer. Por que isso acontece? Porque, com a abertura da Avenida Brasil, na década de 40, aquela região começa a se tornar mais acessível para a região central. E corresponde a um determinado momento da cidade do Rio de Janeiro, assim, que se começa a valorizar a ideia de veraneio e turismo de praia. É o auge de um processo de relação do carioca com a praia que vinha se construindo desde o século XIX, mas que se fortaleceu nos anos 30 e 40. Né? Então, a gente já tinha um processo de turismo para a Serra, né? Assim, já desde que Petrópolis foi fundada, né? Petrópolis foi criada na década de 1850, um pouco já como refúgio da monarquia das elites do tempo do verão, num tempo que não se valorizava tanto as praias. Quando se torna ultravalorizado as praias e a valorização da ideia de veraneio nas praias, a gente tem que lembrar que as praias da Baía de Guanabara já estão passando por um processo de degradação, portanto, já não são tão utilizadas, e que a praia da região dos lagos ainda é muito distante, porque a gente não tinha ponte Rio-Niterói. Então, você tinha que dar ou passar, havia barcas, né, que você embarcava, ou você tinha que dar toda a volta na Baía de Guanabara. Então, aquela região lá da Costa Verde se tornou a região paradisíaca do Rio de Janeiro. Não é por acaso que eu já escrevi um artigo sobre Sepetiba e eu estou fazendo um estudo sobre os yacht clubes daquela região. Não é por acaso que a gente tem yacht clubes em toda aquela região. A gente tinha yacht clube em Guaratiba, tinha os yacht clubes de Sepetiba que fecharam, a gente tem yacht clube em Coroa Grande, a gente tem yacht clube em Buriqui, a gente tem yacht clube em Itacuruçá, porque aquela região virou uma região de veraneio, né? E aí a gente tem desenvolvimento esportivo. Então, perceba como a ideia de produção do espaço está aí marcada. A mudança da vocação econômica produz uma nova visão sobre esse espaço. E essa produção do espaço ela também se manifesta na organização de determinadas iniciativas esportivas, que são produtos e produtores desse espaço. Bom, então, só para terminar, que eu estou falando já há quase 1 hora, enchendo a paciência de vocês. Então, esse projeto ele tem 3 enfoques. Né? Assim, um é o estudo dos subúrbios clássicos. Né? Assim, então, sempre tentando ver como é que os clubes atuaram na produção do espaço, né? Assim, esgrimindo discursos de contribuição para o bairro, contribuição para o subúrbio e contribuição para a nação. Então, eu já desenvolvi estudos sobre o Meyer, sobre o Mackenzie do Meia, sobre Sepetiba, sobre Santa Cruz, sobre o Jacarepaguá e o Jacarepaguá Tênis Clube, sobre os clubes de atismo e remo de Ramos, sobre os clubes da Ilha do Governador, enfim, tem uns outros que foram feitos que estão em desenvolvimento. Então, esse é um enfoque do estudo. O outro é como estudar aqueles bairros que deixaram de ser subúrbios e como é que o esporte foi também agente de produção do espaço nesse deixar de ser subúrbio. Né? Então, eu acabei de concluir, submeti já à revista um artigo sobre Vila Isabel, né, mostrando como o hipódromo de Vila Isabel ele foi fundamental na construção de um ideário civilizatório, né, que tentava fazer com que Vila Isabel fizesse parte do grande concerto da região central e não da região suburbana. Da mesma forma, nesse momento, eu, junto com o Bruno, estamos escrevendo sobre o Tijuca Tênis Clube, mostrando como o Tijuca Tênis Clube ocupou essa função na região da Tijuca. Né? Então, esse é um segundo enfoque. E um terceiro enfoque é sobre aqueles bairros que se suburbanizaram, como o caso de São Cristóvão. Bom, então, um pouco é isso. Né? Assim, esse estudo ele tem sido muito especial para mim, assim, uma questão profissional. Né? Assim, o primeiro estudo mais ambicioso que eu fiz já tem 20 anos, né, que foi sobre, como eu falei no início, os primórdios do esporte do Rio de Janeiro, e depois eu acabei transitando por outros temas, né? Escrevi sobre coisas de arte,
sobre África, sobre outras cidades, que é outro tema que me interessa muito. Eu recentemente lancei um livro sobre Niterói, um livro sobre campos, para entender um pouco como é que o esporte também fez parte da construção do ideário de modernidade da produção de espaço dessas cidades. E aí, depois desses 20 anos, aí, mais de 20 anos, eu queria voltar para o Rio de Janeiro, mas lançar um olhar mais ambicioso para a cidade, né? Assim, então, no fundo, o que esse projeto né, é uma tentativa de articulação de olhares da história, da geografia, dos estudos culturais, da educação e da educação física, articulados na compreensão da cidade, né? Assim, então, esse é um estudo de história do esporte, mas é fundamentalmente um estudo de história da cidade, é fundamentalmente um estudo de história, porque todo estudo de história do esporte tem que se assumir como estudo de história, sem o qual ele não vai assim, potencializar as contribuições que pode vir a dar para que a gente entenda não só o nosso objeto, mas como também temas maiores como a cidade, ou enfim, o espraiamento espacial e as tensões que marcaram a construção histórica do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é isso, Caio. Silvio, acho que eu falei aí muito e fico à disposição da rapaziada aí para a gente bater um papo aí, que você te pareceu interessante. Obrigado. Salve, Vitão, tá ótimo. Esse tempo de quase 1 hora foi ótimo. Acho que você não falou muito, tá bom. Vou abrir para perguntas. É óbvio que eu vou utilizar meu poder simbólico aqui de mediador e começar pelas perguntas. Tem algumas que eu anotei. Eu queria saber se, Silvio, você antes gostaria de falar alguma coisa, antes de abrir para as perguntas? Não, Caio, pode fazer a pergunta e começar a organizar aí o chat. Tá show. Para que se alguém quiser fazer pergunta, eu acho que a gente pode fazer de 2 formas, eu deixo livre para vocês escolherem. Pode escrever pergunta no chat e eu leio aqui para o Vitão, para facilitar. Ou se quiser pedir, só peço para levantar a mão, escrever, eu gostaria de perguntar, só para mais ou menos poder organizar uma filinha. Aí eu peço para identificar e você mesmo fazer a pergunta, fique à vontade, tá? Então, bem, Vitor, eu anotei algumas perguntas, acho que a princípio a gente poderia fazer no esquema de bate-bola enquanto as pessoas, você responde, pergunta outra depois, se ninguém, até alguém se inscrever, tudo bem? Bem, minha primeira pergunta, então tá ótimo. Minha primeira pergunta você falando agora, nesse final, não está numa ordem cronológica minhas perguntas, mas você falando agora da questão dos clubes, outras práticas em Muriqui, em Sepetiba, inclusive, o Vitor é de Senador Camará. Eu sei que o Silva ele fica um pouco emocionado, porque ele é da Tijuca, então ele tem essa pegada suburbana um pouquinho, né, Silvio? Todo tijucano de coração é assim. E a minha esposa fica emocionada ouvindo o Vitor, porque ela é de Bangu, então ela adora. E aí eu pensei, brincadeiras à parte, Vitor, você falando sobre essas práticas mais digamos, interior, do subúrbio do Rio, mais afastadas do centro, me lembrou em vários momentos alguns livros, como, por exemplo, do Alain Corbin, quando ele vai falar da ida aos resorts, o Peter, não é Peter Clark? Esqueci o nome dele, que também escreve no livro do Corbin, já eu lembro. Lembrei, Roy Porter, desculpa. Roy Porter também vai falar dos passeios de barco, de parqueios, grandes hotéis. Então, eu estava pensando um pouco uma questão, não sei se surge isso nas suas pesquisas, da questão da comercialização do lazer. No caso da Inglaterra, em Paris, todos os grandes centros, a gente vê uma imigração dos grandes centros de retorno às cidades menores, seja como refúgio paradisíaco, como você falou de Sepetiba, seja para ir para uma orientanda da Carmen, ela fala sobre os spas no interior de São Paulo, e coisas do tipo. Você identifica algumas questões assim, Vitor, nessas pesquisas sobre o subúrbio que você tem feito? Caio, a questão da comercialização do lazer é central no meu trabalho. Na verdade, o tempo inteiro eu trabalho com a questão da estruturação de mercado. Bem na tradição marxista que eu sempre acalentei, que eu sempre trabalhei, que eu sempre estudei.
Então, o que me interessa sempre é entender como é que se forma o mercado ao redor dessas práticas de entretenimento. Então, não é possível uma história do esporte sem entender uma história do entretenimento. Essa é uma questão central que eu tenho me debruçado já há algum tempo. O esporte é mais uma das práticas de entretenimento que surge para celebrar um grande cenário citadino que está em mudança em função das transformações dos padrões de produção. Estou falando que, fundamentalmente, a cidade moderna ela é uma decorrência do processo de industrialização, né, e a divisão dos tempos sociais em tempo de trabalho e tempo de lazer acaba gestando, então, as condições para um mercado de entretenimento entre os quais o fenômeno esportivo vai emergir. Né? Então, o tempo inteiro eu estou falando de mercado de entretenimento. Assim, o que vai mudar nos estudos é que esse mercado de entretenimento no Rio de Janeiro, bem um pouco na linha do que o Corban e o repórter falam, né? O Corban e o repórter foram muito importantes lá no meu doutorado, tanto o território vazio, quanto os estudos do repórter sobre o século XVIII, a gente percebe isso muito claramente na ocupação das praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro elas são marcadas por uma nova construção simbólica da cidade, né? Assim, uma nova ideia de civilização em progresso e modernidade que apronta a proximidade do mar como valorizada, ao contrário de antes, que era a proximidade do interior. Então, quando a gente observa os fluxos de desenvolvimento do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, quando ele começa do centro, a primeira região que ele espraia não é para a Zona Sul, embora ele vá até a Glória ali, que é na região do centro. Ele espraia para São Cristóvão, onde a família real está morando. O Rio de Janeiro ainda é uma cidade muito expressão de uma economia que é muito do interior do campo, que é a economia do café. Assim, quando o Rio de Janeiro começa a desenvolver mais claramente uma burguesia urbana, né, assim, e a dialogar mais com os ventos europeus de civilização e progresso, aí que ela começa a se espraiar, extrapolar a Glória, né, depois o Catete já era uma região muito valorizada, e depois vai embora, Lago do Machado, Botafogo, até a gente chegar lá à ocupação de Copacabana, e aí já no século XX, a ocupação de Ipanema, Leblon, São Conrado depois, e aí já nos anos 70, eu até acabei de escrever um artigo agora sobre os clubes da Barra da Tijuca, já na década de 70 a gente tem a ocupação lá da região da Barra da Tijuca. Por trás de tudo isso, a gente tem um processo de desenvolvimento de mercado. Especulação imobiliária, mercado de entretenimento, valorização de determinadas práticas, adoção de determinados comportamentos que significam o desenvolvimento do mercado de roupa, mercado de implementos, né, mercado imobiliário, tudo isso. O que vai acontecer na região do subúrbio é que a região do subúrbio ela vai dialogar profundamente com isso que está acontecendo no centro. Assim, tanto na ocupação das suas praias suburbanas, né, assim, Ramos, por exemplo, foi apresentado na década de 50 como a nova Copacabana do Rio de Janeiro. Então, Copacabana já era um bairro muito valorizado nos anos 50, e você faz investimentos, empreendimentos imobiliários, né, para ocupar a região de Ramos. Assim. O Jardim Guanabara, que é um bairro hoje de elite, até hoje um bairro de elite, tem um iate clube lá, é um empreendimento imobiliário. Assim, é um empreendimento imobiliário que vai ocupar a Ilha do Governador, no momento que a Ilha do Governador era paradisíaca. A Ilha do Governador não tinha ligação por terra. A primeira ligação por terra para a Ilha do Governador surge aquela ponte velha, que existe até hoje, surge lá na década de 40. Né? Então, você só chegava à Ilha do Governador por barco. E a ilha, tanto é que o Jardim Guanabara coloca um ancoradouro, que era a forma de você chegar até lá. Então, o tempo inteiro, até em coerência com o pensamento do Lefebvre, né? O Lefebvre vai dizer isso. E a descoberta do Lefebvre, para mim, foi maravilhosa, porque tem a ver com o diálogo que eu faço com Thompson. Né? Assim, são dois marxistas, mas dois marxistas que o tempo inteiro entendem o diálogo entre economia e cultura. O que não vê a predominância da economia na determinação dos rumos do capitalismo. Então, quem trabalha com esses dois autores não tem jeito. Né? Todo o tempo vai ficar atento na questão do desenvolvimento
dos mercados de entretenimento. E aí a gente percebe, sim, um enorme desenvolvimento do mercado de entretenimento no subúrbio do Rio de Janeiro. Não somente ligado aos clubes, assim, mas também ligado a cinema, a teatro e outras manifestações. Então, obrigado. Acho que deu uma esclarecida boa sobre essa questão da comercialização do lazer. Eu tenho umas perguntas, mas outras pessoas estão se inscrevendo. Então, a primeira que se inscreveu foi a professora Ana Carolina, participante aqui do grupo do GPESC. Ana, eu vi que você escreveu. Você prefere que eu leia ou você prefere ler? Fique à vontade. Pode ler, tá tranquilo. Obrigada. Então, tá bom. Então, vou ler para a professora Ana. Professor, obrigado por suas contribuições riquíssimas. Em dado momento, você falou que o conceito de periferia não se aplica muito à cidade do Rio de Janeiro, mas a São Paulo. Poderia, por favor, explicar a diferença entre os conceitos de periferia, subúrbio e favela? Continuando, em outro momento, falou que a produção do espaço suburbano não se dá a partir de centro. Não se dá a partir do centro, desculpa, me perdi. Qual a sua visão sobre a produção central a partir do subúrbio? Fica aí o questionamento, Vitor. Obrigado. Legal, a pergunta da Ana é excelente. Vamos lá. O conceito de periferia, sociologicamente falando, ele determina mais uma região que é absolutamente dependente de outra região e secundária em relação a essa região. Então, o conceito de periferia ele se aplica mais ao que a gente chama de uso sujo da cidade. É como se você tivesse uma região muito gentrificada, externalizada, e você tivesse uma outra região completamente oposta dessa, né, assim, que não só enquadra essa região mais rica, como ela serve a essa região mais rica de forma direta. Então, esse é o conceito de periferia clássico. O subúrbio do Rio de Janeiro não foi isso historicamente. O subúrbio do Rio de Janeiro, embora tivesse relações fortes com a região central, e a região central estabelecesse relações de poder sobre o subúrbio do Rio de Janeiro era, primeiro, muito heterogêneo do ponto de vista econômico. Então, ele não era uma região de pessoas pobres. Era uma região que tinha pessoas pobres, mas tinha pessoas de extrato médio, mas tinha pessoas ricas, tinha pessoas de vários estratos sociais. E, segundo, o subúrbio do Rio de Janeiro foi muito protagonista na sua construção identitária e na sua construção cotidiana. Isso não significa que todos os subúrbios sejam iguais. Né? Como eu falei lá no início, Ana, subúrbio em Nova York é outra coisa, né? Assim, diferente. Né? Por isso que a gente sempre fala assim, da peculiaridade dos subúrbios cariocas. Né? O papel proativo dos subúrbios cariocas conseguiu fazer uma maior possibilidade de intensidade de circularidade cultural na cidade. Então, quando a gente observa no decorrer do tempo, se a cultura do centro teve influência assim, na cultura suburbana, a cultura suburbana também interferiu na cultura do centro. Assim, manifestações típicas das culturas suburbanas, como o caso do samba, ou no caso de determinadas manifestações culturais, elas também interferem no centro. Elas também chegam no centro, obviamente que já moduladas por esse encontro de padrões culturais distintos. Então, chegam e continuam chegando. Tá? Acontece com o funk recentemente. Quando surge o funk, você tem um enorme preconceito da região central da cidade. Que ainda tem até os dias de hoje, mas hoje já é mais... Aí essa cultura suburbana, ela começa esse funk começa a penetrar nas festas da região central, né? Começa a ser aceito e começa também a adotar uma outra dinâmica, um outro parâmetro. A gente vê surgir fenômenos como a Anitta, como a Ludmilla, né, assim, que são fontes, são fruto dessa nova circulação e hibridização de parâmetros culturais. Bom, então acho que já está aqui a tua primeira e a segunda, faltando responder assim, qual é a diferença de favela? É porque favela você pode ter no subúrbio e pode ter no centro. Né, assim, favela é um conjunto de pessoas que mora, né, assim, em determinada, notadamente de baixa renda. Hoje em dia, esse conceito já não é tão assim. Né?
Nós temos quase 1.000 favelas no Rio de Janeiro. As favelas são absolutamente diferentes umas das outras no que se refere à formação societária, à formação histórica. Então, há muitas diferenças entre as favelas do Rio de Janeiro. No seu interior, né, assim, há muitos estratos, né, embora majoritariamente baixos, há muitos estratos diferenciados. Né, assim. Então, a gente tem favelas na região central, e a gente tem favelas na zona sul, e a gente tem favelas de subúrbio. Né? O que acontece é que, em determinado momento, lá nos anos 1960, quando o Rio de Janeiro se transformou no estado da Guanabara, né, e aí a gente teve um momento de grande um problema cultural enorme, porque a gente deixou de ser capital. Né? Assim, a gente era quase 200 anos capital, e a gente deixou de ser capital, mas a gente teve um grande momento econômico, porque como o Rio de Janeiro se tornou uma cidade-estado, né, o Rio de Janeiro era o estado da Guanabara, ele passou a acumular todos os impostos do estado e da cidade. ICMS, todos os impostos. Assim. Então, foi um grande momento de grande vitalidade econômica, a despeito dos problemas culturais, e teve o primeiro governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, que promoveu um novo investimento em reformas urbanas muito grande. Foi o momento que se construiu o aterro do Flamengo, um momento onde se construíram os túneis, muitos túneis, como o Santa Bárbara, o Rebouças, mas ele também promoveu um novo processo de saneamento social, claramente saneamento social, né, de retirada de comunidades pobres da região da Zona Sul e expulsão para a periferia do Rio de Janeiro. Então, o Morro do Mirante, em Botafogo, todas as favelas que havia na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, que ele diz assim, não, nós vamos retirar, que aqui não pode morar gente. Foi só retirar e construir um conjunto para rico, né, um projeto de gentrificação. Então, houve uma expulsão dessa população de baixa renda da região central, né, alocando em novos bairros na região suburbana. A Vila Kennedy é um exemplo disso, a Cidade Alta, a Cidade de Deus. Né, assim, então, todas essas regiões são decorrentes, e isso desorganiza o subúrbio. Isso desorganiza de novo a cidade, porque o subúrbio ele é fruto de um êxodo, mas ele se organiza ali na década de 50. Aí você tem um novo êxodo forçado. Além disso, vamos lembrar, nos anos 1950, com a construção da SN, né, a gente domina a tecnologia do aço e pode investir numa industrialização mais pesada. Assim, isso corresponde a um êxodo também das outras regiões do Brasil. Então, a gente tem uma fuga de gente das outras regiões do Brasil para São Paulo, Rio de Janeiro. Isso corresponde ao processo de verticalização da região central do Rio de Janeiro e depois das outras regiões. Ora, essas pessoas têm que morar em algum lugar. Elas não vão morar nessa região nobre da cidade, elas vão morar na região suburbana. Então, a gente tem um novo processo, de novo, a questão do Lefebvre de produção de espaço. Uma nova vocação econômica acaba induzindo a uma nova ocupação do espaço. Então, com esse processo de remoção de favelas, se constroem determinados imaginários que favela é coisa do subúrbio. O subúrbio não era lugar de favela antes, né? Isso é um equívoco histórico, e ele começa a ser um lugar de favela, a partir que também tem favela, né? Não é um lugar de favela, a partir desse momento das décadas de 50. Só que as favelas também vão voltar a nascer, né? Vão voltar a surgir na região central e na zona sul da cidade. Então, eu não sei, Ana, acho que deu para... Espero que tenha dado para... Sim, ótimo. Obrigado, professor. Obrigada. Obrigado a ti. Obrigado pela participação, professora Ana. Vitor, estão chegando bastante perguntas, então vou descentralizar as minhas perguntas, eu vou perguntar quando tiver alguma coisa a ver, para dar bem ou mal, a gente está sempre em contato, né? Deixar quem está tendo um primeiro contato ou um menos contato com o senhor poder tirar suas dúvidas. A professora Gabriela, professora do IFE, aqui no Rio de Janeiro, e membro do GPES, que ela fez uma pergunta, que é o seguinte: gostaria que falasse um pouco sobre o papel dos imigrantes na produção desses espaços, sobretudo os esportivos. Eu acho, Vitor, que, nesse caso, tem uma dúvida parecida, que é a questão seguinte: você tem trabalhado com Henry, e eu, pelo menos, vi, se eu estiver equivocado, me corrige, que tem um pouquinho de Gilmar Mascarenhas também nesses seus trabalhos novos sobre subúrbio, sobre geografia histórica do esporte.
Poderia entrelaçar essas duas coisas sobre a questão da... O Gilmar falou tanto sobre a produção de espaços e práticas esportivas. Obrigado, Vitor. Perfeito. Totalmente, Gilmar, né? Gilmar, meu querido irmão, amigo, saudoso amigo, que nos deixou tão cedo, né, com o qual eu aprendi todas as primeiras lições sobre geografia, sobre a possibilidade de usar a geografia no ensino, no estudo do esporte, né, na investigação do esporte. Né. O Gilmar centrou mais os estudos dele na questão do futebol, né, na questão dos estádios, notadamente, mas foi efetivamente as lições do Gilmar que me chamaram a atenção para a possibilidade. Né? Se você tinha perguntado, eu estou para começar um pós-doutorado agora em julho com um colega da geografia da UF, o professor Márcio Pignon, que é uma fera no tema, né? Porque eu estou, nesse momento, muito interessado em entender melhor as contribuições da geografia. Então, notadamente, as contribuições da geografia urbana, né? Geografia crítica urbana, que me interessa muito, e com as contribuições da geografia histórica. Então, por isso o Lefebvre tem sido, eu tenho me dedicado a estudar o Lefebvre. Né? Agora, a pergunta da Gabriela, ela é muito importante, né? Porque, veja, Gabriela, como estava falando, eu sempre trabalho com a ideia de relação centro e periferia, mas nunca com relação centro-periferia clássica. Quer dizer, não é a periferia sendo enquadrada pelo centro, não é uma periferia que está ressignificando aquilo que vem do centro em função de subjetividades e questões estruturais. Agora, no Rio de Janeiro, como em todo o mundo, sem exceção, o fenômeno esportivo veio de um centro para a periferia. Assim, o fenômeno esportivo, o esporte é uma invenção dos ingleses do século XVIII. O que a gente chama de esporte hoje é uma invenção da Inglaterra do século XVIII e tem a ver com os movimentos que começam com as revoluções inglesas lá no final do século XVII, com a ascensão de uma primeira burguesia, com a Revolução Industrial, com o desdobramento disso nas cidades, com o inchaço do cenário urbano, com o desenvolvimento de novos meios de transporte e com os processos de globalização que foram promovidos pioneiramente pelos ingleses. Então, o que a gente chama de esporte de clube é uma invenção daqueles britânicos, notadamente dos ingleses, que depois se espraia pelos escoceses, pelos irlandeses, depois vai se espraiar por todo o mundo. E eles chegam no Rio de Janeiro do século XIX, pioneiramente no Brasil, pioneiramente no Rio de Janeiro, eles chegam a bordo da chegada da família real em 1808. Não é por acaso que as primeiras corridas de cavalo são organizadas na década de 1810 na Praia de Botafogo, na época a Praia de Botafogo ainda bucólica, exatamente por ingleses que vieram acompanhando a família real. Os britânicos promoveram a fuga da família real de Portugal, promoveram, sustentaram e influenciaram. Ora, os britânicos gozaram de uma série de privilégios até pelo menos a década de 1840. Depois da década de 1840, eles não tinham mais esses privilégios, mas eles continuaram sendo importantes e fundamentais no processo de estruturação urbana e de industrialização do Brasil, em muitas cidades brasileiras. Então, os britânicos, nesse cenário, organizaram muitos clubes esportivos. Eu tenho alguns trabalhos sobre isso, notadamente sobre o cricket. Então, o que eu tento um pouco demonstrar ou inferir, que o esporte é fundamentalmente uma invenção britânica que chega ao Rio de Janeiro, que é relido por uma determinada elite com interesses próprios e que acaba se espraiando para o grande conjunto da população, inclusive o futebol. Tenho um trabalho, um artigo publicado na Movimento chamado Evidência e Especulação sobre as origens do futebol. Eu tento mostrar um pouco como é que isso estava dentro do Clube dos Britânicos. Foi do Clube dos Britânicos que isso espraiou. Estava desenvolvendo o mesmo cenário do cricket, do rugby, que acabou não se desenvolvendo. Então, os britânicos foram fundamentais. E depois, lógico, aí você vai ter... O Rio de Janeiro é uma cidade que é marcada por enorme presença de imigrantes do século XIX.
né? Assim, gente que veio tentar fazer a vida aqui na cidade, né? Alemães, suíços, italianos e portugueses, que são sempre entre aspas, né? Porque, imagina, né? Antes éramos todos portugueses, depois, a partir do momento, eles passaram a ser imigrantes, né? Então, tem sempre uma história peculiar com os portugueses, né? Assim, então, esse povo foi importante não só para o desenvolvimento do esporte, mas de todo o mercado de entretenimentos. Então, quando a gente vê teatro, circo, cinema, festas em geral, ringue de patinação, parques de diversão, a gente sempre vê a presença desses estrangeiros que, de alguma maneira, trazem esses parâmetros civilizatórios dos seus países de origem. E aqui, quando cai aqui no Rio de Janeiro, a gente relê a partir da nossa realidade. Então, quer dizer, o desafio maior não é a gente identificar que houve imigrantes, houve estrangeiros nesse desenvolvimento, mas identificar qual foi a peculiaridade da nossa leitura sobre os fenômenos das práticas corporais institucionalizadas, né? Ora, quando a gente chega nos subúrbios, aí os subúrbios têm uma grande presença de estrangeiros também, tá? De vários estrangeiros, né? Só que aí, nesse caso, a gente já está constituído, o fenômeno esportivo já está constituído como nosso. A gente já tem uma apreensão muito nacional, citadina do que é o fenômeno esportivo. Então, a influência desses estrangeiros na formulação do fenômeno esportivo no subúrbio já não é tão grande. Assim, eles podem estar presentes na elaboração das iniciativas, mas a gente já tem o que eu costumo chamar de gramática do fenômeno esportivo já consolidada em terras nacionais. Então, é mais importante, é mais relevante entender a presença dos estrangeiros no século XIX do que no século XX. No século XX, a gente já tem uma apreensão muito própria, específica do fenômeno esportivo. Vitor, obrigado. Só para esclarecer, essa pergunta da professora Gabriela foi realizada pelo YouTube. Já está transmitindo aqui pelo Zoom e também pelo YouTube a palestra. No auge, pelo que eu verifiquei, a gente chegou a ter uns 50 e poucos pessoas assistindo. Então, eu trago as perguntas de lá, faço as perguntas daqui. Eu gostaria de agradecer o pessoal todo do YouTube que está assistindo. E agora eu tenho uma pergunta do professor Anderson. O Anderson, se eu não me engano, ele está aqui pelo Zoom. Anderson, você gostaria de fazer a pergunta ou eu posso ler? Pode ler, por favor, Caio. Então tá show. Então o Anderson diz: bom dia, professor. Aqui em Juiz de Fora, clubes vêm sendo extintos pela especulação imobiliária, principalmente os centrais, em pontos valorizados. Acredita que no Rio essa tendência também siga? Se já não está acontecendo esse fenômeno? De clubes começarem a se situar bem afastado das áreas de alto valor agregado à utilização do solo? Obrigado, Anderson. Obrigado, Anderson. Essa pergunta é espetacular. Sim, absolutamente sim. Mas isso tem a ver também com uma nova organização da cidade, né? Assim, eu falo um pouco desse processo, um estudo que eu citei agora, que eu acabei de escrever, está submetido, que é sobre os clubes da Barra da Tijuca. E eu vou falar um pouco dos clubes da Barra da Tijuca, para que depois eu responda generalizado sobre a Barra da Tijuca ela foi responsável por algumas inovações, né, no processo de urbanização da cidade. Né? O nome do artigo é até assim: a Barra já foi subúrbio, né, a experiência dos clubes da Barra da Tijuca. Porque, veja, do ponto de vista da legislação, a Barra sempre foi subúrbio. Né? Assim, a Barra sempre foi zona oeste, ela sempre foi subúrbio. Mas, como a gente falou, a questão não é só de localização, a questão é também identitária. Não é? E quando você tem, então, o início de uma ocupação da Barra da Tijuca nos anos 30, né, assim, a região ali do Jardim Oceânico, da Barrinha e do Itanhangá, a Barra da Tijuca ela começa a ser ocupada como extensão da Zona Sul. A Barra da Tijuca tem 3 grandes linhas de chegada. Né? Assim, você pode vir por Jacarepaguá,
pelo Campinho, você pode vir pelo Alto da Boa Vista, pela Tijuca, ou você pode vir pela Gávea, pela Zona Sul. É essa linha que vem da Zona Sul que começa a preponderar. Assim, primeiro a ocupação do Jardim Centro da Barrinha e depois da região do Itanhangá, que aí você tem uma conexão maior com a entrada pela Tijuca. E por que a Barra da Tijuca começa a ser ocupada? Porque a Zona Sul do Rio de Janeiro começa a se tornar muito habitada. Assim, se vocês verem uma imagem da Avenida Atlântica na década de 30, vocês vão ver que é tudo casarão. E aí os casarões começam a cair para surgir aquele processo de verticalização que tem hoje. Então, na década de 30, isso começa na década de 50, está exacerbado, na década de 50 está exacerbado, e aí na década de 50, então, você tem uma enorme sensação de que você está perdendo aquela velha Zona Sul. E aí, então, você tem aí surgindo uma nova Zona Sul. A Barra da Tijuca é o único bairro do Rio de Janeiro em que o clube antecedeu a urbanização. Então, normalmente, você urbaniza, ocupa e desenvolve o clube. A Barra da Tijuca, não. Os clubes chegaram primeiro. Porque os clubes chegaram com uma ideia de refúgio, veraneio, para as elites da cidade que já não queriam mais viver com os pobres que estavam invadindo a sua preciosa Zona Sul. Porque os ricos sempre acham que a Zona Sul é deles. Se eles pudessem, eles botavam cancela na praia para os pobres não entrar. Então, os pobres atrapalham os ricos, nesse olhar preconceituoso dos ricos. Então, a Barra da Tijuca ela estava lá, distante, era difícil de chegar, você tinha que ter carro para chegar, estava tudo perfeito ali. O que acontece é que aí os próprios movimentos de urbanização da cidade, o espraiamento da zona urbana, levam à formação de um plano urbanístico nos anos 70. Isso quer dizer, aquela área passa a ser progressivamente ocupada. E aí tem um estudo da tese de doutorado do Rodrigo, acho que o Rodrigo está aí conosco, que o Silvio orientou. É muito legal o trabalho do Rodrigo, inclusive nesse trabalho da Barra, eu trabalhei direto com o trabalho do Rodrigo, que mostra como é que o automobilismo é uma expressão também da ocupação da Barra da Tijuca. Tem a ver com esse novo movimento da cidade, com a preponderância do reino do automóvel. Percebam que até hoje a Barra da Tijuca a gente só chega para o automóvel. Agora que tem uma estação de metrô ali no Jardim Oceânico. Mas você nunca instalou trem, você não tem transporte marítimo. Então, a partir da década de 70, a gente vai ter o começo de uma nova ocupação da Barra da Tijuca. Cara? Os ricos eles são muito tristes, porque eles tentam ocupar só para eles, mas os pobres sempre ocupam o espaço deles, então eles têm que, de alguma maneira, fugir. Então, você tem, na verdade, morar na Barra o mesmo setor das elites, os emergentes, as antigas elites do Rio de Janeiro voltam para a Zona Sul, você tem populares chegando ali a Barra da Tijuca pela ocupação. Estão me ouvindo, gente? Vitor, para mim está travando um pouco, não sei se é a sua internet ou se é aqui, mas... Não, tem hora que está travando um pouquinho, sim. Está dando aquela... Está dando para ver? Então, em geral, está dando para pegar? Já voltou. Não, mas agora melhorou. fluiu. Agora está fluindo então de novo. Beleza. Deu para entender, Vitor. Pode continuar o raciocínio. Obrigado. Bom, por que tudo isso para chegar à pergunta do Anderson? É na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que se inaugura a ideia de condomínio clube, notadamente Nova Ipanema e Novo Leblon. Então, um condomínio clube é um enclave fortificado. Quer dizer, você não precisa sair dele para nada. Tem tudo lá dentro. Tem quadra, tem piscina, tem cinema, tem tudo lá dentro. Qual é o problema do condomínio clube? O condomínio clube é que ele esvazia a ordem urbana. É um pouco que é a Barra da Tijuca hoje. A gente tem poucos espaços, comparado ao resto da cidade, a gente tem poucos espaços de mistura. As pessoas estão dentro dos seus condomínios e indo para os seus shoppings, frequentando seus espaços da praia. Porque a praia também fica sendo dividida entre os que moram na Barra e os yellows.
Os ielos são aqueles que preconceituosamente são assim chamados, porque vem pela linha amarela para chegar à Barra da Tijuca. Ora, Anderson, esse processo de condomínio clube, que começa na Barra da Tijuca, ele vai se espraiar por toda a cidade do Rio de Janeiro. A isso vai corresponder a um processo de especulação imobiliária, como você falou, quer dizer, os espaços do clube passam a ser muito atrativos para a construção de prédios, né? Assim, os antigos campos de várzea, essas coisas todas. A isso corresponde um progressivo aumento da violência urbana e o aumento das dificuldades de setores médios, né? Assim, para manter determinados, entre aspas, luxos. É uma crise econômica dos setores médios. E quando há crise econômica dos setores médios, a primeira coisa que você faz é cortar os supérfluos. Assim, mais ainda, há um claro processo de privatização das vivências públicas. Isso quer dizer, as pessoas vão menos ao cinema e assistem mais videolocadora primeiro, né? Você vai na videolocadora e pega o filme. Hoje em dia, você não precisa nem na videolocadora. Porque, pelo menos, antigamente, ia na videolocadora para trocar uma ideia com alguém. Agora, você baixa tudo pelos serviços de streaming. Assim. A articulação de todo esse processo, que não é só econômico, né? É econômica, cultural, é político, social, né? Assim, acaba sendo explosivo para os clubes, notadamente para os clubes suburbanos, né? Assim, em função de uma nova desestruturação, como eu falei antes lá, da ordem urbana no Rio de Janeiro. Os clubes não têm condições de se manter. Eles se tornam frágeis frente ao poder da especulação imobiliária que compra tudo o que quer passar por cima de todas as coisas, né? Assim, então, o clube ele já não tem mais, né, assim, a relevância social que ele não tinha no passado. Ele continua tendo, né, assim, mas ele já não tem mais relevância social que ele tinha no passado, e muitos clubes, de fato, fecharam as portas em todas as regiões da cidade e só mantiveram-se abertos, né, aqueles que têm maior poderio econômico ou aqueles que conseguiram, de alguma maneira, ter uma marca identitária muito forte. Então, Anderson, aqui no Rio acontece, sim, algo semelhante a que aconteceu e acontece em outras cidades, como Juiz de Fora, São Paulo, etc. Tá joia, professor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado, Vitor. Eu já vou seguir com uma pergunta, Vitor, que é a pergunta do professor Tiago, também aqui do grupo, e dialoga um pouco com essa questão do Anderson. Poderia até ter feito as duas de uma vez, mas esqueci. Só para avisar a todos antes disso, que faltam aí mais ou menos 20 minutos para a gente encerrar o nosso tempo limite. Eu tenho aí mais 4 perguntas que são perguntas boas, que dá para o Vitor dialogar legal, mas a partir de agora eu estou fechando as perguntas, tudo bem? Eu queria agradecer a todos. Acho que a gente teve um fluxo bom de perguntas. Vou fazer a pergunta do Tiago, depois temos mais 3 e eu acho que a gente vai estar perto do horário, tá bom, Vitor? Pergunta do Tiago, que está dialogando totalmente com a questão do Anderson, que é importantíssima. Bom dia, professor. Muito obrigado pelas suas contribuições. Para você, o que se deve à queda esportiva dos clubes do subúrbio, sabendo que hoje muitos deles beiraram a falência? Obrigado, Tiago. Então, Tiago, é isso, né? A gente... há esse processo que eu narrei, mas também há um outro cenário bem específico, aí você está falando de desenvolvimento esportivo, há uma questão bem específica do campo esportivo, que é o processo de profissionalização. Né? Então, quando a gente... Isso começou com o futebol, né? Quando teve... Né, um dos conversas foi sobre o Mackenzie. Né? Assim, eu e o Bruno, o professor Bruno Adriano da Unirio, nós escrevemos 2 artigos sobre o Mackenzie. Né? Assim, isso daqui a pouco vai sair, que isso já foram aprovados. Pegando o início do Mackenzie e outro pegando o momento que entra o basquetebol. Né? Assim, então, veja só que o Mackenzie ele surge como um grupo multiesportivo, mas focado no futebol. Né? E o Mackenzie, no nosso entender, ele é bem uma expressão do que é o Meyer, né? Que é essa área que fica entre o urbano e o suburbano. Né? Então, ele era um clube que não participava de ligas suburbanas, porque você sabe que desde a primeira década do século XX, a gente tem muitas ligas de futebol espalhadas pela cidade. A gente chegou a ter 7 ligas importantes funcionando ao mesmo tempo.
o Mackenzie queria participar da Liga Metropolitana, que era a liga onde estava o Flamengo, onde estava o Fluminense. Né? Ele queria participar do Espaço dos Nove, né? Assim, mesmo que estivesse na segunda divisão, porque ele sempre pôde na segunda divisão. Só que participar da Liga Metropolitana, né, assim, era-lhe exigido uma série de coisas, tipo, tem um bom campo de futebol, tem o Mackenzie tinha dificuldade. Veja, o Madureira, né, conseguiu fazer. Né, assim, mas por que o Madureira conseguiu fazer? Porque tinha gente com grana do comércio. O Olaria tinha gente com grana da indústria. No Meia, você tinha advogado, médico, militar, você não tinha gente com grana pesada para dar conta disso. Agora, a pá de cal foi quando entrou o profissionalismo. Assim, aí o Mackenzie não consegue mais dar conta desse processo, ele sai da Liga Metropolitana, ele ainda mantém um clube que vai disputar, vai criar uma nova liga suburbana, mas ele investe na equipe de basquetebol. Né? Porque a equipe de basquetebol passa a ser, né, assim, a possibilidade daquela aspiração do Mackenzie, e eu estou brincando dizendo do Meia como um todo, de participar mais do centro do que da zona suburbana, né? Esse espaço aí de intertício. Bom, por que eu estou falando isso para responder a pergunta do Tiago? Porque, conforme, Tiago, também todos os esportes foram passando por um processo de profissionalização, o que a gente viu foi a dificuldade dos clubes suburbanos de participar desse cenário, notadamente nos níveis mais altos da competição esportiva. Então, esse processo de profissionalização, e aqui eu não estou julgando se é bom ou ruim, estou dizendo desdobramento. O desdobramento foi que foi bom para os atletas, para os treinadores, mas ele prejudicou a multiplicação das experiências esportivas. Não é? Os clubes já não participam nisso. Tanto é que alguns esportes a gente já não tem mais clube, não é isso? Quer dizer, eu não vou assistir um jogo de voleibol para torcer para Leite Moça, minha gente, é uma boa. Mas não vou mesmo, entendeu? Assim, eu torço para clube. Assim, aí você tem agora clube Flamengo, Rexona, essas paradas assim. Veja, eu não estou julgando aqui, não estou dizendo que não deveria ser assim, estou dizendo que a gente mudou profundamente como é que se organiza a base esportiva da cidade do Rio de Janeiro. Assim, e com isso, com a redução do amadorismo, né, assim, a gente tornou os grupos menos, economicamente falando, menos poderosos, tornou eles frágeis, e aí a gente vê uma dissolução. Né? Então, a gente já teve um campeonato de basquete em que a gente tinha clubes de toda a cidade jogando. Hoje, sei lá, tem 4 clubes, 5 clubes, não sei. Né? Então, porque, lógico, tem que pagar os jogadores, tem que dar lanche, tem que comprar uniforme. Como é que o clube faz isso? Então, esse foi um processo que veio assodando todo o desenvolvimento esportivo. E aí, o que a gente tem hoje? Um campeonato de futebol, né, em que clubes importantes da história do Rio de Janeiro estão fora da primeira divisão, porque o que a gente tem são clubes de empresários jogando. Né? Então, manteve lá os 4 grandes e depois um bando de clubes de empresários, né, que consegue ter um pouco mais de poder econômico para poder participar desse cenário. Né? No campeonato de carioca de futebol, que é menos emocionante que o Big Brother. Né? O Big Brother, a eliminação do Big Brother é mais emocionante do que o campeonato de futebol do Rio de Janeiro. Né? Se lembrar, né, que a gente teve um momento no Rio de Janeiro que jogar em Campo Grande, no Ítalo Del Cimo, né, assim, era barra pesada, os clubes tinham dificuldade de jogar em Campo Grande, ou jogar em Olaria, ou jogar no estádio do acho que tem alguém aberto aí, ou no Sossô. Ou jogar em Madureira, o América. Né? O América que foi um exemplo típico disso. A América, que era hoje na região da Tijuca, ali, né, cara? Campos, ali, jogou lá no estádio do antigo Andaraí, que depois foi lá o estádio do América, ali na Teodoro da Silva, que virou shopping, virou Iguatemi. Não é? Então, eu acho que é isso, Tiago. A nova organização econômica da cidade, a nova estrutura do esporte, a nova organização acabou colocando os clubes de subúrbio muito fragilizados, né, enfim, frente a essas novidades.
Valeu, professor. Muito obrigado. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Obrigado Vitor, pelo esclarecimento. Nós temos aí mais 3 perguntas. A próxima é da professora Flávia, também professora do município, já foi professora da Unição, é membro do GPESC. Ela mandou a pergunta dela pelo YouTube também. A pergunta da Flávia é o seguinte: como o senhor vê a diferença entre as práticas esportivas de certos clubes, como, por exemplo, o Jacaré Tênis Clube e o Jacarepaguá Country Club, bailes do tipo de dança de salão? Um era um clube de elite, porém eles estavam no mesmo bairro, próximos. Como o senhor vê essa diferença, por favor? Flávia, se eu não fiz a pergunta... Obrigado, pode Flávia. corrigir. Essa é uma grande pergunta. Veja. Com relação às práticas corporais, né? Assim, é um bairro... Os 2 clubes são no mesmo bairro, sendo que um era voltado mais para as práticas esportivas e o outro teve um período que era um clube mais elitizado, em que existia a questão dos bailes de dança de salão e tudo. E teve período também que não eram os mesmos frequentadores dos clubes, né? Um era mais a questão da burguesia e tal, e o outro não. Beleza, Flávia, é uma excelente pergunta. Assim. Existem no Brasil experiências de clubes operários, muitos, né? Clubes que foram formados por lideranças operárias. Também tem uma experiência magnífica, que é dos clubes formados por negros, né? Assim, negros que encontravam no clube uma forma de se posicionar frente ao processo de preconceito e discriminação. O caso exemplar disso é o caso do Renascença, ali na Tijuca. Mas a grande parte dos clubes foram iniciativas de elite. Seja uma elite local, seja uma elite sindical, seja uma elite... Então, porque a cidade tem várias elites. Uma cidade como o Rio de Janeiro tem vários estratos de elites convivendo, né? Então, o Jacarepaguá Tênis Clube e o Jacaré Country Clube são clubes de elite de origem. Porque Jacarepaguá era uma área de origem de elite, gente, né? Eram fazendas, a fazenda do Visconde de Aceca, né? Assim, que era um cara muito poderoso, que depois, tanto é que a Praça Seca é porque era uma corruptela de Visconde de Aceca. Né? Então, toda aquela região de fazendas começou a ser loteadas em fazendas menores e também em loteamentos. A Praça Seca foi a região de Jacarepaguá a se organizar. Assim, não é por nada também, é porque também está perto do Campinho. Né? O Campinho hoje é um bairro que a gente não presta muita atenção, mas o Campinho foi um bairro fundamental na história do Rio de Janeiro, porque o Campinho era um entroncamento de avenidas do Rio de Janeiro. As que vinham de Irajá, as que vinham do centro e as que vinham da Zona Sul, notadamente a Avenida Santa Cruz. Assim, Santa Cruz passava por ali. Então, o Campinho, podem ver que até hoje, quando a gente vai ali no Campinho, é uma confusão, aquela chegada do Campinho, que tem estrada para tudo quanto é lado ali. Né? Se você se perder, você vai parar ou na Vila Valqueira, ou você vai parar em Jacarepaguá ali, né? Ou vai para Cascadura do Madureira. Você tem que saber como é que se... Ou vem lá de Realengo, lá da Zona Oeste. Então, o Campinho foi um bairro importantíssimo, porque foi um grande entroncamento comercial da cidade já no século XVIII. Então, não surpreende que Jacarepaguá, a primeira ocupação de Jacarepaguá tenha sido ali na Praça Seca, não é? Porque você está ali perto do Campinho. Então, o Jacarepaguá Tênis Clube, ele surge como um clube de elite, tênis clube. Ele surge para praticar tênis. Tanto é que ele teve uma equipe de hipismo importante. Teve uma pista de hipismo, né? É incrível como né? Assim, às vezes eu vejo na televisão, né? Assim, aquela região ali que virou ultra conflagrada, né? Em função de disputas de tráfico, polícia miliciana, essa maluquice que virou essa cidade. Né? Você olha assim, a imagem passa ali o Jacarepaguá Tênis Clube ali, você fala, meu Deus do céu, essa cidade realmente mudou profundamente. Assim. Os clubes country, Flávia, houve vários na cidade. O Grajaú Country, que existe. O Tijuca Country. Tem um clube na Água Santa, que é country. Na região do Meia. Né? Porque
a Água Santa não por acaso, gente. Até hoje tem água mineral na Água Santa. Não sei se vocês sabem, tem vasos de água mineral na Água Santa. Os clubes country, então, eles tinham, a princípio, como diferencial não só reunir um setor mais elite das elites, né, assim, o Várzea Country, bem lembrado, Leandro, como também menos preocupações de participar do cenário esportivo. Não que não tenham participado, mas os clubes country eram para ser clubes de descanso à moda country dos países europeus. Né? Agora, então, no caso da Barra da Tijuca, né? Assim, Fazenda Country, o Recreio Country. Então, essa é a diferença entre os country e os outros clubes. Né? Assim, era um processo mais elitista ainda e, notadamente, menos esportivizado, mais para descanso. Tanto é que muitos desses countries eles começaram a criar tipo pequenos hotéis, né? Alojamentos, porque o cara podia passar o final de semana lá. Na Barra da Tijuca, isso aconteceu com muitos clubes. O Floresta, né, assim, que existe até hoje lá no TNH, é um clube que nasceu para ser country, né, assim, e tinha e tem até hoje moradias dentro do Floresta. Floresta é um exemplo ótimo disso. Onde é que o Floresta participou de competições esportivas? Só naquelas hípicas, que tem a ver com esse espírito country. Os country clubes começaram a surgir quando a cidade começou a crescer muito, a sua área urbana ficou muito ocupada, né? E começou a se difundir uma ideia de que era necessário buscar o refúgio do campo, o refúgio da natureza. Esse processo começa na década de 30, mas ele vai se exacerbar mesmo nos anos 50 e 60, sendo a ocupação da Barra da Tijuca um exemplo magnífico desse processo de desenvolvimento de nova mentalidade. Acho que é isso, Flávio. Obrigado, Flávia, pela pergunta. Obrigado, Vitor. Só fazer um agradecimento rápido. Hoje, durante a palestra, a gente teve 2 professores do IFD aqui na palestra, o professor Rafael Matos e o nosso amigaço, Vitor, o Wesley. O Wesley fez uma pergunta. Eu não sei se ele gostaria. O Wesley participou do grupo de pesquisa do Vitor, foi meu orientador. Wesley, você quer fazer a pergunta? Como é que está aí com a criançada? Gostaria que eu fizesse? Não, só agradecer ao GPESC pelo convite aí, foi um prazer, e saudar o camarada Vitão aí. Mete bronca aí, Caio. Valeu. Valeu, irmão. Então, show. Prazer falar contigo. Então, eu vou ler a pergunta aqui do Wesley. Eu acho que ele está tímido ou está enrolado com a criançada. Privilégio poder participar deste debate maravilhoso. Vitão, sua exposição permite muitas aproximações com a análise seminal de Jane Jacobs no seu Morte e Vida das Grandes Cidades. Uma delas reside na ideia de uma fertilização recíproca entre os usos mistos de um mesmo espaço. Uma chave interessante de análise sobre o desenvolvimento urbano que tanto a leitura de Jacobs quanto seu trabalho permitem explorar se refere aos modos como produção e trabalho se combinam com a reprodução do lazer para forjar equipamentos urbanos de uma mesma região. Isso permite conceber vasto programa de desenvolvimento econômico, urbano, regional e mesmo humano, com base no fomento ao lazer, tanto pelo setor público quanto ao privado. Um projeto político com este propósito precisaria aproveitar vocações locais, tanto no campo do trabalho quanto do lazer, fomentando nexos possíveis entre eles, incluindo aquelas atividades que problematicamente se denominam informais. Vamos à pergunta. Você vê implicações propositivas nessa direção? Obrigado, Wesley. Obrigado, Wesley. Sim. Eu acho, Wesley, que... Bom, a gente está pensando nos dias de hoje, né? Pensando como é que a gente vai pensar a reconfiguração da cidade em função desses dados da contemporaneidade. Né? O que acontece? Isso o Lefebvre fala muito bem. Ele fala assim, olha, cara, um dos instrumentos de venda da cidade, de tornar o espaço urbano vendável, é quando você determina
as claras diferenças entre público e privado e espaços específicos de consumo. Né? Então, aqui é para consumir lazer, aqui é para consumir tal, aqui é para consumir tal. Ele vai dizer assim, isso na modernidade. Né? Quando a gente chega no mundo pós-industrial, porque a reflexão do Lefebvre é o seguinte, uma coisa é o mundo industrial, depois é o mundo pós-industrial. E ele vai dizer, no mundo pós-industrial, aí as cidades em si tornaram-se definitivamente objetos de consumo. Você vai cada vez mais partilhar a cidade para poder consumir em espaços que têm alguma vocação. Então, surgimento, crescimento dos shoppings, dessas coisas todas. Ora, o que acontece é que o cidadão, ele, por mais que ele seja induzido a adotar esses determinados comportamentos, ele também vai ter um processo criativo de apreensão da cidade. Assim, primeiro, que ele não pode participar de todo esse cenário que está constituído, na medida que esse cenário estabelece parâmetros econômicos, né, assim, possibilidades de consumo, não só parâmetros econômicos, como infraestruturais, né, disponibilidade de transporte público, distância da sua casa, essas coisas todas, né, como os cidadãos, lógico, vão exercer também as suas subjetividades compartilhadas e gestando novos espaços aí contemporâneos. Eu acho que isso é muito bem visualizado nessa galera que faz essa ocupação esportiva dos bens da cidade. Por exemplo, a galera do skate, por exemplo. Acho que essa galera do skate é um exemplo, assim. O que eles fizeram, por exemplo, na Praça 15 do Rio de Janeiro foi espetacular, porque eles eram proibidos de ocupar aquele espaço e fizeram um estardalhaço muito bacana, né, assim, e acabaram não só conseguindo uma determinada legitimidade, como um investimento estandardizado ali do serviço público. Então, o que eu acho que a gente vai ter, num projeto, né, assim, democrático, progressista de cidade, a gente teria que caminhar nesse sentido que tu apontas. Né? Assim, a gente vai desenvolver bens de lazer que tenham a ver com um projeto civilizacional geral, mas que tenham também a ver com a potencialização das vocações locais, que foram vocações que foram se desenvolvendo no decorrer do tempo. Então, todo esse processo, a tipologia que eu criei aí, né, de 6 tipos de bairros diferentes, cara, eles não se aplicam mais para hoje, porque a cidade mudou completamente a sua vocação econômica. Né? E como você falou, e como o Lefebvre fala, né, assim, não há como conceber produção de espaço sem entender produção econômica. Né? Assim, não há como separar economia de cultura, ou economia de sociedade e economia de política. Não é possível. Então, a gente tem que entender que novos espaços vocacionais são esses, né, assim, para que a gente possa promover, então, investimento público à busca de fortalecer os grupos locais, né, assim, sem abrir mão, né, do processo de criação de espaços mais estandardizados. Eu acho que um laboratório, nos dias de hoje, importantíssimo para a gente entender a cidade, é a Madureira, como sempre, Madureira. A Madureira é um bairro importantíssimo na história do Rio de Janeiro, em que a gente teve um grande investimento público e um importante investimento público, que foi a criação do Parque de Madureira, não é? Que era uma área que estava ali, era uma área privada da Light, estava meio abandonada, e aí você transforma isso no bem público. Mas esse espaço ele também vai ser potencializado por um conjunto de grupos que se autogerem para fazer a sua produção cultural. Então, você tem a galera do Charme, você tem a galera do Jongo, você tem um grupo como o Grupo Auerê, que é um grupo espetacular, né? Assim, grupos que surgem de escolas de samba, né? Assim, grupos teatrais. Né? Então, eu acho que um poder público que tivesse realmente um compromisso com o desenvolvimento da cidade, né? O atual secretário de Cultura do município do Rio de Janeiro está muito atento a isso, Márcio. O Marcos Faustino é um cara que tem uma larga experiência na Baixada Fluminense, e ele está muito atento à necessidade de articulação com os grupos artísticos, grupos culturais locais. Né? Assim, então, isso é muito bacana. Agora, você não pode abrir mão, né, assim, de recuperar os equipamentos culturais, os teatros, a rede de teatros do Rio de Janeiro está muito abalada em função da última não administração, né, porque eu não vou falar o nome do ex-prefeito, porque isso dá azar. Então, eu prefiro me abster de falar o nome desse senhor.
mas efetivamente o que a gente teve foi uma não administração de 4 anos da cidade. Isso trouxe impactos muito ruins para o Rio de Janeiro, que agora se somam com essa epidemia que a gente não sabe o que será, como é que vai ser a cidade depois que isso passar. Certamente o Rio de Janeiro terá muita força para superar isso, mas isso é um impacto muito grande. O Rio de Janeiro é uma cidade que se construiu historicamente na cena pública. A identidade carioca é uma identidade de cena pública. É por isso que lá na cidade esportiva eu falo, o Rio é uma cidade esportiva, na medida que é uma cidade mais informal que vai para a cena pública. Se você tira a cena pública, e tem que tirar a cena pública em função da pandemia, você mata a alma do carioca. O carioca preso dentro de casa é a coisa mais difícil de ocorrer, mas tem que ficar preso. Porque nesse momento da pandemia isso requer isso de nós. E a gente vai ver o que será da cidade quando a gente voltar a ter a cena pública, como é que a gente vai recriar os espaços, recuperar os espaços e gestar novas oportunidades de encontro. O que é importante dizer, eu acho dizer o seguinte, os subúrbios do Rio de Janeiro foram sempre impactados pela falta de políticas públicas, pelos estereótipos, pelos arquétipos, pelos preconceitos, pela falta de investimento. Mas os subúrbios do Rio de Janeiro têm uma história proativa, têm uma história de protagonismo, tem uma história de luta, tem uma história, e isso permanece até os dias de hoje. Até os dias de hoje a gente vê uma vitalidade cultural, uma identidade cultural muito grande no subúrbio do Rio de Janeiro. Um poder público que tivesse compromisso com a cidade como um todo, e não só com a região centro-zona sul, ela tem que se articular com esses grupos, a busca de promover desenvolvimento local. Alguns sinais que estão vindo, me parece que, pelo menos, essa prefeitura, a Secretaria de Cultura tem apontado nesse sentido. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar, até mesmo em função desse período difícil que a gente está vivendo. Maravilha, maravilha. Obrigado, perfeito, Vitor. Obrigado, Caio, Silvio. Um grande abraço. Tamo junto, irmão. Prazer falar contigo. Obrigado pela pergunta, Wesley. Vitor, nós tínhamos apenas mais uma pergunta, mas ela caminhava exatamente nessa direção, sobre questões do tempo presente. Eu acho que a pergunta foi contemplada com essa resposta, que inclusive é importantíssima. E eu acho que a gente pode começar a encaminhar para o encerramento da atividade, são 12h, mais ou menos o horário limite. O GPESC, que eu vou apresentar aqui por meio do Silvio e de todos os membros. A gente tem um presente aqui para você, simbólico, é claro, virtual por enquanto. Só gostaria de saber se primeiro, antes de apresentar esse presente, o Silvio gostaria de falar alguma coisa. Bom, queria agradecer, mais uma vez. Como sempre, a gente vê o Vitor falando, a gente vai lembrando das coisas e vai correlacionando os lugares que a gente mora, os lugares que a gente passou. Essa arqueologia histórica que a gente faz dos bairros cariocas, às vezes remete a gente a outros autores, como, por exemplo, a gente vai pensando no processo civilizatório, de como esses clubes fizeram parte disso, os clubes da Zona Sul, as relações com os clubes ingleses, que tinham um caráter muito social, que também favoreceu o surgimento desses esportes lá na Inglaterra, e essa disparidade de percepção dos clubes mais do subúrbio, dos clubes da Zona Sul, que conseguiram se manter mais presentes, inclusive resistindo a essas pressões imobiliárias, como o próprio Fluminense, como o próprio Flamengo, como o próprio Botafogo. Eu, que moro perto do América, vivenciei essa transição e as preocupações do próprio clube em vender, às vezes, parte do seu patrimônio para continuar existindo, como foi lá o Campo do Andaraí, que o Vitor falou sobre Iguatemi, e agora, novamente, com a sede do América, ali na Campos Sales, que foi completamente destruída para ser em tese, para ser construído um shopping com o clube sendo colocado em cima, quer dizer, esse advento dessa modernidade que às vezes é perversa e que tira as características culturais do próprio clube na região. A gente vê isso muito claro acontecendo com essa mudança do processo de urbanização, que o Gil também comentou do Rodrigo, o advento do carro, o afastamento dos autódromos mais para Barra, saindo das corridas do grande centro. Isso acaba acontecendo com outros esportes e os clubes também não foi diferente. Dizer que, não preciso reforçar, mas é importante falar,
que a vinda do Vitor para cá foi sem nenhum prolabore, ele veio aqui somente pela ideia de distribuir conhecimento, de trocar conhecimento com a gente, é importante ser dito, e queria que o Caio colocasse aí agora para nós uma lembrança, né, que vai ser enviada para o Vitor, né, apenas simbólico, mas o respeito do nosso grupo, que está sempre de portas abertas para receber pessoas que têm esse interesse, tá bom? Então, Caio, pode compartilhar aí, por favor, a nossa lembrança, que vai ser enviada para ele, uma lembrança do grupo, só para marcar esse nosso encontro, e que o nosso podcast vai estar disponível para vocês depois lá no nosso site, tá bom? Consegue aí, Caio? Show. Vitor, vou compartilhando aqui o nosso presente. Acho que é sempre legal, tem muita gente aqui agradecendo, falando como foi bom, enriquecedor. Acho que é sempre bom receber esses elogios. Quando aparecer, por favor, me avise. Está aparecendo, gente? É sim. Um show. Ah, tá. Legal. Vitor, esse certificado ele é meramente simbólico, é óbvio que não precisa ir Pilates, mas é uma forma de agradecimento do GPESC para sua vinda aqui para esse debate, essa palestra tão enriquecedora. Obrigado, viu, irmão? Obrigadão de verdade. Obrigado a vocês, cara. Obrigado, Silvio. Obrigado, Caio. Foi um prazer. Obrigado a todo mundo aí presente. Acho que o Marcos está aí, né? Que tempo que eu não encontro com o Marcos. Tanta gente aí. É horrível esse negócio remoto, né, cara? De um lado é bom porque a gente conhece mais gente, tem mais possibilidade, mas de outro, não poder abraçar os amigos, os colegas, está duro demais, né? Vamos continuar aí esperando que isso passe, né? Então, foi um prazer enorme estar com vocês, é sempre um prazer. E espero que vocês tenham curtido aí assim, essa minha nova viagem aí nos próximos anos aí que eu estou embarcando. Obrigado demais. Lembrando a vocês que na quinta-feira que vem voltamos aos nossos encontros ordinários, né? A gente vai continuar a discussão do nosso livro, que está sendo feito agora, e nossa preparação para a participação no CBCE, vamos de novo, como a gente foi no último, com mais de 15, 20 participantes. Falar para o Vitor que nós também estamos escrevendo um livro sobre intelectuais brasileiros, né? Vai ser um livro organizado, tá? Pelo professor Túlio, professor Marcos e eu. Também uma contribuição de trazer intelectuais brasileiros, que a gente está acostumado a pegar organizações de livros só de Bourdieu, Foucault, então a gente tentou privilegiar por uma questão até central, né, de intelectuais brasileiros, para que a gente consiga divulgar esse conhecimento. E dizer que esse nosso encontro também tem a chancela do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e Esporte da UERJ e do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFRJ. Tá bom? Caio, parabéns. Acho que você, mais uma vez, foi muito feliz na condução Não é fácil, a gente sabe que não é fácil conduzir, não por causa do Vitor, mas por causa das perguntas, por causa das participações, é uma experiência importante. Agradecer a presença de todos, e semana que vem a gente está junto, mais uma vez, no nosso encontro. Tá bom, Vitor? Obrigado, fica bem. Obrigado, gente. Um abraço grande para todo mundo, tudo de bom, felicidade. Se protejam, 4.000 mortos. Obrigado. Não desconsiderem isso, fiquem atentos. Minha condolência às pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, isso não pode deixar passar em branco. Esse governo que está fazendo o que está fazendo, então fiquem bem, se protejam e estejamos juntos em outras oportunidades. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado, tudo de bom. Obrigadão, Vitor. Obrigado a todos. Obrigado, Silvio. Até a próxima, até semana que vem.